Eu quero chamar nosso pastor Rony. Vem aqui, pastor Rony. Ah, é? Gente, também temos duas ministras de louvor. Cadê ela? Alicia e Sara. Estão no Kids, né? Se prepararam. Ontem ministraram louvor aqui. Até o ukulele, né? Foi lindo demais. Elas estavam muito empolgadas. Primeira viagem missionária delas. Foi aqui em Juazeiro do Norte. Olha que lindo, né? Nunca mais irão esquecer. Essa família tem, de fato, nos abençoado nesses dias. Amém? Pastor Rony, é com você. Fica à vontade, tá bom? Amém. Boa noite. Graça e paz. Primeiramente, parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Você pode dar parabéns ao seu irmão que está do seu lado aí? 6 anos de igreja. Glória a Deus. Deus é bom. Deus tem as suas estações. Deus tem seus planos. Nós queremos também honrar o pastor Marlon, a pastora Silvia, que não estão aqui. Que foram direcionados por Deus para voltar para BH. E estão começando um novo trabalho no interior de Minas, lá em Arcos. E estiveram com vocês aqui por 5 anos. Trabalharam muito, muito. Serviram vocês, cuidaram de vocês. E entenderam da parte do Senhor. Um dia me procurou e disse que estavam muito cansados. Precisavam de dar um tempo. De dar uma reciclada, uma descansada para recomeçar, e entenderam que o tempo aqui, a estação aqui tinha encerrado. E eu prontamente, como regional, falei, então vamos resolver isso. Porque quando Deus fala, a gente tem que agir, né? E aí eu falei, marca uma data. Eu sou assim, tem que fazer, algo tem que fazer. Vamos marcar uma data. E é difícil marcar uma data. Eu sei, porque eu já passei por isso. Saí de BH para vir para cá, foi assim também. O pastor Márcio ligou, filho, vai. Em 3 meses eu estava aqui, menos de 3 meses. Não é fácil, mas marcamos uma data. Estive aqui com vocês da última vez. E eles foram, tiveram um tempo de descanso e agora já estão trabalhando de novo. Começando uma igreja do zero no interior de Minas. Então eles não estão aqui. Não sei se estão assistindo, não sei se verão. Mas dá um aplauso à vida deles. Amém? Honramos a Deus pela vida deles. Mas o ciclo encerrou, começou um novo ciclo. E eu quero agradecer vocês também por ter recebido tão bem os pastores que aqui estão com vocês, Miriam e o Anilberto. Muito obrigado por cuidar deles. Eu não sei se vocês sabem, eles deixaram uma casa própria para morar de aluguel aqui. Deixaram uma loja, venderam a loja para viver aqui, até então sem salário, apenas com uma oferta. Nós estamos pagando ainda o pastor Marlon, que é o direito dele na Lagoinha. Nós temos um seguro durante 5 meses. Estamos terminando de pagá-lo para ele recomeçar a vida dele lá. Então o seu pastor está sem salário. Então de vez em quando dá uma oferta. Paga um almoço. Dá uma brusinha para a gente, para a esposa. Um batom. Cuide deles. Porque ele poderia estar tirando salário. Mas ele preferiu investir na reforma. Honre a vida dele. Quando você honra, você planta no reino espiritual. O princípio da honra é real, gente. É real. E eu quero honrar os dois pela coragem, pela disposição. Com 3 crianças. Que coragem. Vocês são muito doidos. Só tem doido no ministério, né? Honrar muito vocês, porque é um coração entregue ao reino de Deus. Gente, tem muita gente boa ainda na igreja. Tem muitos pastores sérios na igreja ainda. Você pode ter frustrado com a igreja, mas sabe que ainda tem os remanescentes. E aqui vocês têm um casal de pastores que ama o Senhor, que ama a palavra, que ama a igreja, que ama vocês, ama até os chatos. Ninguém riu, era uma piada, gente. Vocês são cearenses, não? Cearense não é piadista? Ama até os torcedores do Ceará, do Lion. Amém? Então eu quero chamar aqui o pastor Anilberto, a sua esposa, e nós vamos dedicar ao Senhor a filhinha deles. Amém? Eles são tão frutíferos, já chegou aqui com um bebê novo. Olha só como é que Deus faz. Isso é sinal de que essa igreja vai crescer muito.
Vai nascer muitos bebês na fé e muitos bebês no ventre. Mulheres aí que estão sonhando ter filho, receba essa unção aí. Em nome de Jesus. Vem cá, Pérola. Vem cá, Pérola. Sem você aqui não vai ser a mesma coisa. Tá valorizando, né, Pérola? Valorizando a sua imagem. E aí, gatinha? Está aqui o certificado da Isabela. Depois o pastor assina, viu, pastor? Ou eu assino? Eu vou assinar, né? Então eu vou assinar. Então vamos tirar uma foto oficial. Vem cá, meu amor. Uma foto oficial, cadê o fotógrafo? Vamos orar por ela? Sara, pega ela. Oh, meu Deus. Que bochecha. Saudade da minha de 2 anos ficou para trás. Coisa gostosa. Vamos orar por ela? Pai, nós queremos dedicar ao Senhor a vida da Isabela. Consagramos ela a Ti. Pai, ela é Tua. Foi o Senhor que sonhou com o nascimento dela. Foi o Senhor que trouxe a ela esse mundo nesse tempo. E nós, ó Pai, queremos dedicá-la a Ti. Que o Espírito do Senhor envolva. Envolva, Pai, a vida dela e guarde, livra do mal, livra de acidentes, de doenças, livra de homens violentos. Que ela cresça, Pai, com provisão. Que ela cresça com provisão, ó Deus, na sua casa financeira, de afeto, de carinho, de educação, de correção. Que ela cresça com referências do Senhor na vida dela, que são seus pais. Que ela possa se tornar uma grande mulher de Deus. Que o mais cedo possível o Senhor abra os olhos espirituais dela, ela conheça Jesus, o Salvador, e seja salva. Nós dedicamos ela a Ti, Pai, e profetizamos um futuro brilhante. Será uma grande mulher. Será uma referência, será uma bênção para a sua geração. Nós te abençoamos, Isabela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. E antes deles descerem, só mais um momento. Hoje eu quero nomear os pastores de vocês como pastores subregionais aqui no Cariri. Vou aplaudir a Deus. Esse é um sonho que eu tinha, já tinha conversado isso com o pastor Marlon, seria ele, mas Deus, né, conduziu ele para outro lugar. E aí aqui no Cariri precisa de um subregional. São 500 quilômetros de Fortaleza. Não é fácil dar assistência aos pastores. O meu papel como regional é dar assistência aos pastores, é cuidar do coração deles, é visitá-los, é estar perto, é ir à casa, ver se falta alguma coisa, ajudar. E é muito difícil ir em todas as igrejas do estado. Então, o papel do subregional é para dar esse braço, para alcançar de forma mais efetiva. Então, quando eles tiram foto, eu vou falando com vocês. Isso, a Pérola subiu, agora faz uma foto com a Pérola. Agora a foto ficou melhor, Pérola, que você brilha. Então, a partir de hoje, eles vão cuidar, juntamente comigo, de tarrafas. Cadê os tarrafianos? Ô, glória! O Carlos e a sua esposa estão ali. E também Iguatu. O pastor Léo veio? Não veio, né? Não tinha ninguém ficar no lugar dele lá, ele está meio doente, então ele não veio. Mas Iguatu e Tarrafas, que são filhas de Juazeiro, né? As igrejas filhas daqui, serão debaixo da liderança dele. E assim eu vou nomear também em outros lugares do estado, outros subregionais. E aí, gente, eu quero gerar para vocês um sonho. Quem gosta de sonhar? Depois você pega e joga na IA as cidades que fazem parte do Cariri. Vocês têm 1 milhão de habitantes para conquistar. Só um amém aqui, só um creu. As cidades aqui em volta é para você sonhar em plantar igrejas. É daqui que tem que surgir pastores para abrir igrejas. Amém? Vamos sonhar? Essa igreja vai crescer, essa igreja vai ser uma referência no Cariri e daqui nascerá novas igrejas. Recebe essa palavra aí? Amém, Aniberto? Será pastor de pastores. Em nome de Jesus. Então, descubra talentos aqui, bota no seminário. Sem o seminário, você não vai fazer nada em Lagoinha. Faça o carisma. Então, nós vamos romper e vamos crescer no Cariri, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por ele? Vem cá, Carlos. Vem cá com sua esposa. Vamos orar. Pai, nós queremos dedicar ao Senhor os teus filhos para mais essa tarefa, mais esse encargo. Não se trata de um título, porque servos não se preocupam com títulos, mas se trata de um compromisso com o teu reino.
Que o Senhor possa, Deus, dar ele graça, a ela também, sabedoria, para que possam abraçar e amar cada vez mais os pastores que estão debaixo deles. Para que eles possam, Pai, sonhar juntos, para conquistar o Cariri para o Senhor. Nós abençoamos a vida deles, que a unção do Senhor os envolva, que sejam prósperos, que sejam frutíferos, para a glória e honra do Teu nome. Nós dedicamos eles ao Senhor e a partir de hoje, com a autoridade de um sub-regional no Cariri, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ele esperava um aumento e ganhou um aumento de trabalho. Um beijo, Deus abençoe. Aqui, ó, depois eu assino. Leva lá. Glória a Deus. Quem está animado aí? Glória a Deus. Abre aí 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Para quem não sabe, meus irmãos, esse é um modelo de hierarquia de trabalho, de serviço em Lagoinha. Eu sou pastoreado pelo pastor Flavinho da Matriz, que é pastoreado pelo pastor André Valadão. E aí eu pastoreio os pastores do Ceará e agora divido esse pastoreio com essa região com o Anilberto, para que ninguém fique solto. Toda semana temos reuniões, uma com o pastor André, para todos, uma com o meu pastor Flavinho e uma deles comigo. Eles não andam sozinhos. Eles têm a quem prestar contas, eles têm a quem chorar, a quem abrir o coração, a quem pedir socorro, ajuda. Eles não estão só. Nenhum pastor em Lagoinha caminha só, com exceção daqueles que não querem ser pastoreados. E tem uns que não querem, então caminha só. Até um certo ponto. Chega um ponto que é desligado. Que nós não fomos chamados para andar sozinhos. O ministério não se faz só. O ministério se faz em corpo. Amém? E assim a gente vai cuidando uns dos outros, cada um com sua dor, cada um com seu sofrimento, e você recebeu um galardão, porque trouxe uma água para um dos pequeninos do Senhor. Se quiser um galardão maior, no final traz um pote de açaí. Amém? Jesus não conhecia o açaí naquela época. Por isso que ele falou da água. Amém, gente? 1 Coríntios capítulo 12, quem achou, diga amém. Verso 4. Vamos do 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Diga comigo assim, visando ao bem comum. Verso 8, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, outro variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Diga comigo assim, a cada um. Bota a mão no seu peito e fala, a cada um. Eu faço parte desse cada um. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, consagramos-te esse tempo que passaremos juntos, que o teu Espírito fale conosco, que teu Espírito manifeste em nosso meio, que teu Espírito revele a nós os dons que o Senhor nos deu, que teu Espírito ative em nós os dons que já temos e estão adormecidos, e que o Senhor possa levantar essa igreja para cumprir o ídolo do Senhor na força do teu Espírito, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Vou ajeitar a mesa aqui que eu tenho um toque da mesa torta. Agora está certinho. Esse texto, ele fala sobre um presente de Deus para a igreja. Nós sabemos que os dons do Espírito
Em primeiro lugar, ele é para trazer glórias ao Senhor. Tudo que Deus faz, em primeiro lugar, é para dar glórias a Ele. Em segundo lugar, o dom do Espírito é para abençoar a igreja. Deus sabe quão difícil é a caminhada nessa terra. Deus sabe quão difícil é estabelecer uma igreja. Deus sabe quão difícil é convencer o coração de um pecador. E os dons do Espírito são ferramentas que Deus deu à igreja para que nós abençoamos uns aos outros, ajudamos e servimos aos outros, abençoamos de fora que não conhecem a Cristo e são convencidos pela manifestação do poder de Deus, e muitos se convertem ao viver um milagre. Ontem, no Carisma, lá em Fortaleza, uma professora estava dando aula sobre dons espirituais, e ela tem um dom de cura e de revelação, e a aula se tornou uma aula prática, começou a orar pelo povo, entregar a palavra de conhecimento. Na sexta-feira à noite, um jovem, impressionado com o que Deus estava fazendo, um aluno, disse: posso trazer meu pai amanhã? Meu pai não é cristão, mas ele está doente. E ao trazê-lo e ele ser exposto aos dons de Deus aqui, à palavra, quem sabe ele não é curado e convencido. A professora me relatou, o diretor do seminário me relatou também ontem, que o velhinho chegou lá 13h, ficou até 10 da noite, ouvindo a palavra, vendo sinais e prodígios. O velhinho foi curado e disse para ela: não quero mais sair dessa igreja. Pernas que eram mais curtas ajustaram, milagre de libertação por causa do dom. E o dom convence, porque o Espírito que opera o dom é o Espírito de Deus. E esse é um presente que Deus deu aí para a igreja. E o tema dessa noite é capacitados para servir no corpo de Cristo. O tema dessa festa, dessa festa de 6 anos, é exatamente obras maiores. Não tem como operarmos obras senão pelo poder do Espírito. Não tem como sermos uma igreja ativa, relevante para uma sociedade senão pelo poder do Espírito. Não tem como ser uma igreja que os próprios crentes se sintam cuidados nela senão pela unção do Espírito. Entenda que os dons naturais que eu e você temos, que Deus também nos deu por meio da graça, esses dons não podem operar no mundo espiritual. Os dons naturais não levam ninguém para o céu. Os dons naturais não convencem nenhum pecador. Somente os dons do Espírito, a unção do Espírito, o agir do Espírito vai nos capacitar para operar no mundo natural e no mundo espiritual e trazer a glória de Deus para a terra. Então, quando Paulo fala para não sermos ignorantes quanto aos dons, essa expressão ignorância é falta de conhecimento. O que Paulo está dizendo é: irmãos, vocês precisam conhecer sobre esse assunto. Porque há muitos de nós padecendo em áreas que poderíamos estar curados e fluindo através de um dom de Deus. E por não ter conhecimento, ou por duvidar, nós às vezes passamos fome e sede num ambiente onde há pão e onde há água fluindo. Porque não cremos. Então o texto fala para nós que, pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus, foi liberado dons para a igreja. Nós somos uma igreja batista carismática. Nós cremos nos dons. Somos continuistas. Nós não acreditamos que os dons cessaram nos apóstolos, porque é o mesmo Espírito que operava nos apóstolos, é o mesmo Espírito que opera hoje. Porque se os dons cessaram lá, então cessou também a capacidade de convencer pecador, porque quem convence é o Espírito que operava nos dons. Nós somos uma igreja que crê nos dons, amém? Somos uma igreja que acredita, que flui, que pede, que clama a Deus pelos dons. E se nós queremos obras maiores, nós temos que acreditar nessa palavra. Então o verso 7 diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. A cada um. O Espírito de Deus vai manifestar em nós, através, claro,
do fruto do Espírito, mas também dos dons do Espírito. Deus quer revelar a Juazeiro a glória dele, e para isso ele precisa de um corpo, para ele andar por essas ruas. Ele precisa de um corpo para entrar nas empresas. Ele precisa de um corpo para entrar na faculdade, na escola. Ele precisa de um corpo para entrar no banco, no tribunal, na prefeitura. Ele precisa de um corpo para ir lá. Porque Jesus não está mais aqui fisicamente. Jesus subiu. E quando ele subiu, ele rogou o Pai para enviar o outro conselheiro, o outro que é igual a ele, o Espírito da verdade, que o mundo não o recebe porque não o vê, não o conhece, mas esse Espírito foi dado à igreja. Jesus é Deus encarnado apresentando a graça para o mundo. O Espírito é Deus, Espírito, apresentando e capacitando a igreja. O Espírito é para a igreja, não é para o mundo. Agora o Espírito toma a igreja e anda pelo mundo, exalando o bom perfume de Cristo. E quem é o corpo que Deus vai usar? O corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Só quem é salvo aqui dá um glória a Deus. Então esse a cada um inclui você que é salvo. Deus quer te usar. Efésios 4, verso 7, vai lá por favor. Efésios 4, verso 7, a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Jesus distribuiu dons para a igreja. Jesus distribuiu dons para a igreja. Não, vocês não acreditaram ainda. Jesus distribuiu dons para a igreja. Quando ele diz aqui que a cada um de nós foi dada a graça, essa palavra graça no grego não se fala apenas da graça de salvação, mas fala também da graça de capacitação divina para um propósito específico. Deus derramou a graça dele com os dons espirituais e ministeriais, que são expressões da graça de Deus para a operação prática da sua igreja na terra. E ele deu conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Quem deu dons? Cristo. Ele deu dom para quem ele quis, o dom que ele quis, na proporção que ele quis, para ser usado como ele quer, porque é para a glória dele. Mas ele deu dons. Amém, meus irmãos? Cristo continua distribuindo dons nos dias de hoje. Os dons vão variar de tipo, intensidade e função, mas todos são igualmente importantes. Todos os dons. Por isso, eu quero que nessa noite, o primeiro ponto que eu quero que você guarde, todo cristão tem pelo menos um dom. Eu vou repetir. Todo cristão tem pelo menos um dom. Por que é difícil acreditar nisso? Porque nós temos uma cultura da idolatria enraizada em nós. Que é isso, pastor? Eu fui liberto disso, não acredito em mais nenhuma imagem. Mas idolatria não está referente apenas à imagem. Nós temos a idolatria do altar. Quem está no altar é poderoso, quem está no altar é ungido, quem está no altar é o escolhido e os demais não. Isso é a cabeça nossa. Não é que nós vamos desvalorizar o que Deus levantou para estar à frente, não é isso, mas quem está à frente não consegue ganhar uma cidade sozinho. E para isso Deus ungiu também a igreja, porque não é só o pastor e o líder que é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E aí esse sentimento faz com que nós olhamos de lá para cá e pensamos assim, quem sou eu? Deus escolhe pessoas especiais. Deus escolhe pessoas de nobre nascimento. Deus escolhe pessoas com tais atributos. Não, Deus escolhe aqueles que não são. Deus escolhe pessoas desprezíveis e desprezadas. Deus escolhe todo tipo de gente
Porque a glória é dele. É ele que dá o dom, é ele que usa e a glória é dele. Deus unge pessoas para estar aqui à frente conduzindo, mas Deus usa pessoas para estar embaixo operando no dia a dia da vida. Todo cristão tem um dom e por falta de acreditar nessa verdade, muitos de nós estamos parados na igreja, admirando o dom do outro e não percebendo que o seu dom está parado. Faz assim com a sua mão. Diga assim: obrigado, Senhor, pelo dom que o Senhor me deu. Me revela esse dom, Pai. Você precisa descobrir qual é o seu dom. Deus te deu um dom, amém? Volta comigo, 1 Coríntios 12, o verso 7 que nós lemos fala assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil, a cada um. O verso 7 que nós lemos de Efésios 4, a cada um de novo, falando aqui, foi dada a graça conforme com que Cristo distribuiu os dons. Efésios 2:10 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma pergunta: como eu e você podemos fazer boas obras se nós somos por natureza maus e pecadores? Irmão, nós não temos nenhuma virtude nossa, natural ou conquistada, que possa abençoar essa terra. A única maneira de abençoarmos essa terra é através de um dom espiritual, de um fruto espiritual, da presença de Deus em nós. Então, como Deus daria uma tarefa de praticarmos boas obras, sabendo que nós não temos capacidade? É porque Ele enviou o Espírito para nos capacitar. E pela presença do Espírito, você pode ser uma bênção, em detrimento do seu histórico, em detrimento do seu sofrimento, em detrimento das suas quedas, em detrimento de tudo de ruim que você já viveu. Em Cristo, pela unção do Espírito, você pode ser uma bênção e praticar boas obras. A Bíblia vai dizer que o mundo, a criação, aguarda ansiosamente, desesperadamente, a manifestação dos filhos de Deus. O que Deus quer dizer para mim e para você hoje, no dia que marca o início de um sonho de obras maiores, é que eu e você precisamos vestir a camisa e entender: Deus me chamou, Deus me ungiu, eu vou fazer a diferença. Não olhe para o altar e pense somente quem está ali. Não, irmão. Porque lá no seu trabalho o pastor não vai estar. Mas lá no seu trabalho o seu patrão pode estar desesperado por causa de um problema, de uma crise, um problema em casa, uma doença. E você está lá para dizer: patrão, vamos orar. Ah, mas meu patrão é o cão. Então ora por ele e repreende o cão, mas ora por ele. Porque se Deus manifestar a glória dele lá, o seu patrão converte e vai virar uma ovelha. Tenha ousadia para colocar a mão, tenha ousadia para orar, tenha ousadia para comunicar aquilo que Deus coloca no teu coração, tenha ousadia para deixar Deus te usar, porque Deus quer te usar. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Paulo diz isso para Corinto: o Espírito quer manifestar através da igreja. Você é a igreja. 1 Pedro 4:10 está escrito, 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Nós temos um péssimo hábito como cristão aqui no Brasil. Nós criticamos o ministério, o chamado, a performance, o dom de todo mundo. E esquecemos de algo chamado multiforme graça. Gente, cada um Deus vai usar de um jeito. Deus vai usar a Miriam com o jeito doce dela. Deus vai usar a pastora Rose, que é mais agitada. Não é? Cada um com o seu dom. Cada um com aquilo que Deus deu.
Nunca se compare a ninguém. Isso é uma das coisas que faz as pessoas pararem de fluir no dom. Nunca se compare a ninguém. Nunca compare o seu ministério com o do outro. A cada um vai receber conforme Cristo quer dar. Uns vão ter igreja de 10 mil pessoas, outros vão ter igreja de 1.000 pessoas. Não importa o tamanho diante dos olhos dos homens, importa a fidelidade diante dos olhos do Senhor. Administre o seu dom, o texto está falando, cada um exerça ou administra o seu dom que recebeu para servir aos outros. Para que Deus me deu o dom? Para a minha glória, para o meu ministério bombar, para eu ficar famoso no TikTok, no Twitter, no Instagram? Não, Deus te deu o dom para servir o outro. Deus não te deu o dom para você ficar rico com o dom. Deus não te deu o dom para você ficar famoso com o dom. Deus te deu um dom para servir o outro. E quem tem um coração de servo não se importa com aplauso ou não ter ou ter, não se importa com honra tendo ou não tendo, não se importa com plataforma tendo ou não tendo. Quem tem um coração de servo só quer servir. E é isso que falta para a gente. Por que os dons quase não fluem no nosso meio? Porque muitos de nós achamos que o dom é para a nossa glória e Deus não divide a glória dele com ninguém. Não estraga o dom que Deus te deu. Sirva o outro com o dom que Deus te deu. Amém? Romanos 12, versos 6 e 8 fala: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, fala aí amém. Quem quer ficar rico aí para contribuir, fala amém. Que contribua generosamente, tio Patinhas. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, meus irmãos, todo crente tem pelo menos um dom. Pelo menos umzinho você tem. Agora Deus vai te cobrar o que você fez com esse dom, com esse talento. Não, Senhor, eu enterrei para ficar guardado e eu não perdê-lo. Ele vai chegar e vai perguntar: eu não mandei você enterrar, eu mandei você multiplicar esse dom. Deus quer te usar. Obras maiores vão acontecer através de você. Descubra seu dom através da oração, do jejum, da leitura bíblica e do serviço na igreja local. Irmãos, a última coisa que eu fiz no ministério foi pegar o microfone. Eu já fiz de tudo na Lagoinha Matriz. De tudo. Eu já vendi livro na Seara Livraria. Eu já vendi sorvete na praça do Colégio Cristão da Lagoinha. Esse sorvete em casquinha, tipo McDonald's, que é profissional naquilo. Foi assim que eu paguei meu seminário. Eu já fiz de tudo na igreja, curso de batismo. O que você imaginar? Até que um dia alguém olhou para mim e disse: prega. Eu tremendo de medo. Uma pizza enorme debaixo do braço, de nervosismo. Eu lembro um dia na escola de cura do pastor André Valadão, a pastora que estava conduzindo naquele dia, mandou eu orar pelos enfermos. Eu nunca tinha orado em público. O microfone parecia que tinha vida própria, ficava assim na minha mão, assim, ó. Eu tentando segurar o microfone e ele não parava. Nervoso. Orando para enfermo. A irmã Lourdes está servindo lá na Estância Paraíso. Aí no final ela falou comigo assim: obreiro tem que estar sempre pronto. Aí eu aprendi. A qualquer hora podem me chamar. Mas é servindo. É trabalhando. Já cantei no louvor da igreja. Eu achava que eu cantava. Até o dia que eu descobri que eu não canto, aí eu parei. Mas foi a forma que Deus me fez perder a timidez de olhar para o povo daqui de cima. Foi cantando, de back. Aí um belo dia eu dei um passo à frente e cantei uma música solo. Aí um belo dia eu tive coragem, no meio de uma canção, descer e entregar uma palavra para alguém. Impor a mão sobre uma pessoa. E ali Deus começou a mostrar que eu tinha um talento e um dom. E eu comecei a pregar. Mas é servindo. Se você quer ser usado por Deus, começa a fazer alguma coisa. Começa. Esses dias o pastor André Valadão contou para nós que o tempo de seminário dele nos Estados Unidos, ele limpava instrumento, arrumava cabo de instrumento. E aí um belo dia, num ensaio, ele estava lá e piano parado, ele foi no piano, começou a tocar o piano. Ele já tocava piano e cantava, mas lá nos Estados Unidos ele era um anônimo. Começou a tocar piano e cantar baixinho. A líder do louvor ouviu.
E chegou para ele e falou, você canta e toca? Ele, sim. Ele nunca tinha feito propaganda de quem ele era. Aí ela falou, então agora você vai ensaiar com a gente. Ele começou a ensaiar. Ele não sabia falar inglês. Botaram ele para orar em público. E aí ele foi orar em público e só falava assim, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, thank you. Às vezes que apelidaram ele de Thank you, Jesus. Passou o seminário todo chamado Thank you, Jesus. Mas em poucos meses ele dominou o inglês. E Deus deu a graça para ele. E hoje quem é o pastor André? O nosso pastor global. Começou ali limpando o cabo, organizando o cabo dos instrumentistas. Só comece. Procura o pastor Aniberto e fala assim, eu quero te dar meu nome e telefone. Arruma qualquer coisa para eu fazer nessa igreja. Se ele chamar para lavar o banheiro, seja o melhor lavador de banheiro que essa igreja já viu. Já limpei tanta igreja. A Lagoa em Fortaleza eu limpava até pouco tempo, irmãos. Não tinha dinheiro para pagar a faxineira. E eu passava o sábado limpando a igreja. Até pouco tempo. Não vejo nenhum problema em limpar a igreja. Todas as minhas inaugurações de igreja, reforma, eu falei para ele ontem sobre isso, ou hoje, não sei. Que eu sempre trabalhei na reforma até a última hora para em casa tomar banho e subir para pregar na festa. Não tem problema nenhum com isso. Mas comece a servir, amém? Segundo ponto, a importância do uso do dom para o corpo de Cristo. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, você tem um dom. Pode falar, ele não gosta, mas fala assim mesmo. Fala, você tem um dom e você é importante no reino. 1 Coríntios 12 vai falar para nós que nós somos um corpo. E o corpo tem vários membros. E todos os membros do corpo são igualmente importantes. Talvez a que menos importa na vida é o dente cio, tem que arrancar. Mas no demais, irmãos, nós temos, tudo no nosso corpo tem o seu papel, tem o seu valor. Eu lembro que uma época eu fui fazer uma fisioterapia por causa dos joelhos e tinha um garoto reaprendendo a andar, porque ele perdeu os dedinhos do pé. Trabalhava com palco de evento, tomou uma descarga elétrica e estourou os dedinhos do pé dele. Ele estava fazendo fisioterapia para reaprender a andar, até o seu dedinho tem valor. Talvez você está aqui na igreja e fala, eu sou apenas um dedinho do pé, torto e com bicho de pé. Deus quer usar você. Não importa a habilidade, o dom, não importa o como te enxergam, o que importa é que Deus te chamou, comece a fazer alguma coisa. E por que é importante o meu dom? Por que eu sou importante no reino? É Efésios 4, verso 16. Os dons foi dado à igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Como Deus vai edificar a igreja? Através de cada um de nós. Igreja não é auditório de um pregador carismático, famoso, eloquente, poderoso, para domar as pessoas como se doma um animal. Não, igreja é um lugar onde todos participam igualmente. Vocês tiveram agora uma grande demonstração do que é a igreja. Não nasce nenhuma lagoinha com pacote de dinheiro na mão. A Lagoinha Global não monta a igreja para ninguém. Eu comecei em Fortaleza, eu e minha família, sem nenhum recurso, na pandemia, com culto online com 10 pessoas. Lembra de Jesus mandando pegar o dinheiro na boca do peixe para pagar o imposto? É assim que funciona. Quem faz a igreja acontecer? A igreja. Cada igreja local vai viver de acordo com a sua realidade, com o envolvimento do seu povo, com o amor do seu povo, com a dedicação do seu povo. Cada igreja vive a sua realidade. Assim como vocês se juntaram e fizeram essa reforma linda, Deus quer usar vocês também para operar no mundo espiritual, cada um no seu dom. Um prega, outro canta, um expulsa o demônio, outro cura o enfermo, um intervalo de revelação, e assim Deus vai fazendo. Para edificar a igreja, para construir o que Deus tem nesse lugar, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Os dons foi dado à igreja, para que a igreja cresça e amadureça. Deus quer usar os dons aqui, amém?
Continua, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem a erros. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Como que a igreja vai atingir a maturidade? A plenitude da estatura de Cristo. Como que a igreja não será enganada por falsos pastores e falsos profetas? Como que a igreja não vai seguir doutrinas de homens e de demônios? Quando a igreja caminhar em unidade, cada um cumprindo o seu papel, juntos nós vamos crescer. Deus quer te usar. Os dons são para servir, não para autopromoção. Quando um membro não usa o seu dom, o corpo sofre. Quando cada membro usa o seu dom, o corpo é edificado e abençoado. Amém? Então, mais uma vez eu digo, sirva a sua igreja local com compromisso. Servir, gente. Sem vaidade, sem orgulho, sem presunção. Não estraga o dom que Deus te deu. Só sirva. Se alguém te agradecer, glória a Deus. Se ninguém agradecer, o galardão está lá no Senhor. Se alguém te aplaudir, dê glória ao Senhor. Se ninguém te aplaudir, o galardão está no Senhor. Se alguém viu, glória a Deus. Se ninguém viu, está tudo bem. Mas nós somos uma geração tão besta, como diz aqui no Ceará, né? A expressão besta. Que as pessoas postam tudo e propagam tudo para ganhar like. As pessoas fazem selfie até no velório. Não precisa, gente. Quem precisa ver é Deus. E Ele está vendo. E se Deus te aprovar no secreto, Ele vai te soprar no público. Amém? Terceiro ponto sobre essa questão dos dons. Tem algo que é muito importante para você e para mim em relação aos dons. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele vai ativar o dom que Deus deu. Ele vai entregar dons. Ele vai gerar ousadia para você fluir no dom. O batismo com o Espírito Santo vai ser uma patente espiritual para você fluir naquilo que Deus te chamou. Por isso, nós somos, vou repetir, uma igreja carismática. Nós cremos no batismo do Espírito Santo e com fogo. Não deixe de buscar o fogo do Espírito. Não deixe de buscar o fogo do Espírito. Atos 1:8. Quem lembra desse texto? Vai lá. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Morada Nova e todo o Cariri. Em Atos 2, o Espírito veio, encheu toda a casa. Línguas como de fogo repartidas sobre cada um deles. Cada um recebeu uma visitação, cada um recebeu um dom. E um homem simples e grosseiro, que momentos antes defendia sua fé com espada, se levanta na autoridade do Espírito, prega um sermão simples, cristocêntrico, sem microfone, sem rede social, sem YouTube. Mais 3.000 pessoas converteram. A igreja nasceu grande. Se você tem problema com a igreja grande, não vá para a igreja cristã, procure a outra. A igreja cristã vai crescer cada dia mais. Já começou grande em Atos. E esse homem simples e grosseiro, pescador,
Chegou um ponto na vida dele que até a sombra dele curava, tamanho era o dom que Deus o deu. Será que Deus não pode fazer o mesmo na sua vida? Através do dom do Espírito. Nós precisamos do batismo com fogo. Ai, pastor, mas eu sou tímido. Então você precisa mais do que todo mundo. Ah, mas eu não gosto desses negócios. Meu irmão, tudo bem. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e ser acomedido ali, sem muito auê, não tem problema. Mas seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito, amém? 2 Timóteo 1,6, Paulo fala para Timóteo, por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha existe um poder liberado do alto para a igreja. Não é por mérito, é graça. Pastor, eu não mereço. Quem te perguntou? Ninguém merece. Pastor, mas eu tenho um passado sujo. Todos nós temos. Não, pastor, eu fui criado na igreja, nunca desviei, mas você é filho de Adão. Seu passado é escuro como o da prostituta, como do traficante, como do assassino. Todos carecem da graça, do favor de Deus. Pastor, mas eu não tenho muita habilidade, não tem problema. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, e daí? Quem diz que dinheiro compra dom? Só fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória. O batismo com fogo representa poder, santificação e despertamento espiritual. Muitos aqui têm dons que estão parados. Portanto, busque a renovação espiritual. Clame pelo fogo do Espírito. Para isso é preciso disposição. O último tópico para vocês nessa noite. Tenha disposição para buscar ser cheio do Espírito. A salvação é de graça, mas a unção custa caro. Busque. Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. Quando Paulo fala aqui de vinho, Paulo está falando de prazer. Paulo está falando de coisas que faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma, e que pode roubar de nós aquilo que é mais importante. Talvez o nosso problema hoje não é o vinho, mas são outras coisas que a modernidade nos trouxe. Tantas coisas que roubam a nossa atenção, tantas coisas que roubam o nosso tempo, e nós não passamos mais tempo em comunhão com o Espírito Santo. Vamos ser honestos, irmãos, qual foi a última vez que você se trancou num quarto e simplesmente começou a falar com o Espírito Santo? Sem pedir carro, sem pedir dinheiro, sem pedir uma cura, sem pedir um filho, sem pedir um marido, sem pedir nada, só falando: Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz. Espírito Santo, eu quero a tua presença. Espírito Santo, eu te amo. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Qual a última vez que nós deitamos no sofá da nossa sala, como se fosse o divã de um psiquiatra, de um psicólogo, e deitasse e falasse: Espírito Santo, estou deitado no teu colo, cura minha alma, alegra minha alma. Ó doce Espírito, como eu te amo. Qual foi a última vez? O Espírito Santo quer nos encher, meus irmãos. Tire do seu caminho tudo que distrai você, que rouba você da presença dele. Lucas 11:13, está escrito. Lucas 11:13. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará
o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Qual é o crivo para receber o Espírito Santo? Pedir. Espírito Santo, eu te quero. Eu te quero. E ninguém pode deter um homem cheio do Espírito. Ninguém pode deter uma mulher cheia do Espírito. Ninguém pode parar uma igreja cheia do Espírito. As pessoas estão sedentas. E a água que sacia a sede deles é o Espírito Santo. E ele usa você. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida contínua de entrega e obediência. Ser cheio do Espírito Santo fortalece os dons que ele te deu e produz frutos espirituais. Portanto, busque a plenitude do Espírito diariamente. Ore, consagre a sua vida a Deus. Concluindo, todo crente tem pelo menos um dom. O dom é para a edificação da igreja. Deus não te chamou para ser apenas um membro, um número. Deus não te chamou para ser apenas um dizimista e ofertante. Nós não estamos aqui vendendo Rinodê e Avon. Nós não temos meta financeira na igreja. O objetivo nosso é que cada igreja se pague e só. Não é lucro, não visamos lucro, quem tem mais dinheiro, nada disso. Nosso desejo, nosso anseio é que cada crente cumpra seu chamado. Para a glória de Deus, nossa igreja Lagoinha Global hoje está em todos os continentes desse mundo. Enquanto está caindo bombas na Ucrânia, nós temos uma Lagoinha funcionando num bunker. No meio da guerra. Um casal jovem saiu aqui do Nordeste e foi para lá pregar o Evangelho. Nós temos igreja em todo canto. E esse é o propósito, que cada crente cumpra o seu chamado. Cada crente cumpra o seu papel. Cada crente flua no seu dom. Para concluir, meus irmãos, o que falta então para vivermos essa realidade? Para que não seja apenas uma utopia e uma retórica cristã, mas que seja uma realidade. O que falta? João 7, 37, 38. No último dia da festa, hoje é o último dia da festa, né? Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Porque até aquele momento, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. A boa notícia é, Jesus já foi. João 14, ele subiu e disse que ia pedir o Pai para enviar outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não vê e não recebe. Mas esse Espírito foi dado à igreja. Atos 2, esse Espírito desceu. Ele está aqui. No Velho Testamento o Espírito vinha, usava e ia embora. No Novo Testamento o Espírito Santo é Deus presente. É Deus ungindo. É Deus capacitando. É Deus levantando. É Deus dando poder. É Deus dando autoridade. O Espírito Santo é o combustível para a igreja continuar. O Espírito Santo é a lenha para o fogo não apagar. O Espírito Santo está em nós. Por nós. E através de nós. O que falta para nós é sede. Poderia ter falado, o que falta é fome. A fome dói o estômago. Mas você adapta a fome. E fica vários dias sem comer. Mas a sede, irmãos, a sede provoca. A sede gera inquietação. A sede arranca você do lugar. A sede faz pessoas andarem quilômetros para achar um poço para beber água. A sede não deixa você ficar quieto. Se você dorme e no meio da madrugada a sede vem, você comeu uma carne salgada à noite, você não aguenta, você levanta e vai beber água. Porque a sede provoca.
O que falta para nós é sede pela presença, sede pela comunhão, sede pela verdade, sede pelo Senhor. E Deus há de se revelar àqueles que são sedentos. E o que é mais lindo do Evangelho é que ele nos leva a uma liberdade tão grande que você pode ter as suas experiências com o Espírito Santo, independente da denominação, independente da sua liderança, independente de qualquer coisa. Você pode falar no teu quarto com ele e pode ser visitado lá no seu quarto. Não sei se você conhece a história da nossa igreja, mas o pastor Márcio Valadão, ele era tradicional. E um belo dia o Espírito Santo o visitou. Ele novinho, foi tomado pelo Espírito. Eu imagino o pastor Márcio todo certinho, né? Ah, filho, o Espírito Santo veio, me tomou. Aleluia. E eu comecei a orar novas línguas. E ele foi expulso da convenção. Porque a convenção não aceitava o batismo do Espírito Santo. A Igreja Batista da Lagoinha nasceu por causa do dom do Espírito. Nasceu por causa do fluir do Espírito. Nasceu por causa dos dons carismáticos. O que trouxe a Lagoinha até aqui foi o Espírito Santo. O que vai levar a Lagoinha para frente é o Espírito Santo. Deus plantou essa igreja aqui para ser uma fonte de água limpa, de água que flui, de água de cura, de água poderosa, de água que salva, de água que transforma. E o Cariri precisa experimentar a água que vocês carregam. O Cariri precisa, vocês precisam acreditar nisso, meus irmãos. Não é preciso manifestações espetaculares, não. Porque a manifestação dele já está dentro de você. Comece na ousadia da fé. Ore pelas pessoas. Pregue para as pessoas, imponha as mãos. E você vai começar a trazer relatos de milagres. Porque Deus usa pessoas comuns. Ninguém é especial aos olhos do Pai. Todos nós somos comuns. Nos tornamos especiais em Cristo, não em nós mesmos. E Ele usa cada um de nós como Ele quer, na medida que Ele quer, na intensidade que Ele quer. Não precisa se comparar com ninguém. Você pode admirar pessoas, você pode ter pessoas como referência, mas cumpra o seu papel. Quando você entende isso, nem inveja você tem do ministério do outro. Você se inspira e vai fazer o que Deus te chamou. Pastor, mas eu sou apenas uma mãe dona de casa. Seja uma mãe dona de casa ungida, que ora pelos seus filhos, que profetiza sobre eles. Eu quero encerrar contando o testemunho de uma senhora, uma mulher criada na roça, 4ª série de escola, mal sabe ler e escrever. Simples. Mas essa mulher sempre teve uma mente aberta, uma mente além do seu tempo. E ela, herdeira de um terreiro de espiritismo do pai dela. A filha mais velha era herdeira. Mas ainda era muito jovem, ouviu falar de Jesus lá no interior de Minas. E o coração dela se inclinou para Cristo. Assim que ela casou, ela se converteu, junto com seu esposo. Criou os filhos no Evangelho. Essa mulher já teve 7 infartos. Um dos infartos que ela teve, ela estava internada no hospital Risoleta Neves, lá em Belo Horizonte. Um desses irmãos que fazem visita no hospital chegou lá, viu o leito dela vazio e perguntou para as pessoas: quem é que está nesse leito? Aí disseram: ela foi fazer um exame e já volta. Nisso ela chegou. E o moço disse assim: a mulher desse leito, Deus manda dizer para ela que ela se sente frustrada por não ter feito muitas coisas na obra do Senhor. Mas Deus manda dizer para ela que do ventre dela nasceu pastores que abençoam vidas. E cada vez que ela passou a roupa de um dos filhos, ela passou a roupa de um pastor. Cada vez que ela cozinhou para um dos filhos, ela cozinhou para um pastor. Cada vez que ela fez algo pelo filho, ela fez para um pastor. Então, se o filho está indo, é porque ela esteve no bastidor orando e cuidando deles. E essa mulher é minha mãe. Minha mãe, Dona Ana.
7 infartos, 3 AVCs e está de pé. Uma mulher com 75 anos, com a mente além do seu tempo, com o dom de Deus. Um dom de Deus. Ela sempre fala, se eu tivesse tido tempo para estudar, se eu tivesse tido apoio para estudar e fazer alguma coisa, eu tinha sido uma grande mulher. Ela tem convicção disso. Mas ela é uma grande mulher. Porque ela criou 4 filhos no caminho do Senhor. Nesse dia Deus curou o coração dela. Ela tinha depressão, foi curada nesse dia. Então você pode ser uma dona de casa. Vai lavar a roupa do seu filho, ore. Senhor, abençoe essa roupa, assim como o lenço de Paulo curava, assim como a sombra de Pedro curava. Eu ministro na roupa do meu filho, quando ele sair para a gandaia da vida, que ele tenha um comichão lá e volte para casa, que ele tenha fome e sede por Deus, porque foi assim comigo. Eu estava no mundo e na hora de fazer coisas erradas eu lembrava do Deus do meu pai e da minha mãe e eu voltava para casa. E Deus me salvou. Nunca se sinta inútil no reino. Fica de pé. Eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira é para você que veio visitar, que nunca tomou uma decisão pessoal de entregar sua vida para Cristo. A fé cristã não é uma religião que você herda. A fé cristã é uma experiência pessoal, uma decisão pessoal de render sua vida ao senhorio de Cristo. É você tomar uma decisão de crer no Evangelho de Cristo, na obra redentora da cruz, no sangue derramado que te santifica e perdoa seus pecados. Isso se dá pelo fato de crer no coração, confessar com os seus lábios e se render a Ele. E quem faz isso, recebe então o presente, que é a presença do Espírito Santo em você. E junto com Ele vem os dons. Eu quero perguntar se nessa noite tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo. E sair daqui hoje perdoado dos seus pecados. Sair daqui hoje com seu passado apagado e receber uma nova história. Alguém nessa noite quer entregar a vida a Cristo? Todo mundo que já é salvo? Pergunta se o irmão que está do seu lado está pronto para morrer hoje e ir para o céu. Se ele tiver com medo de morrer hoje, ele não é salvo não. Porque o salvo não tem medo da morte. Todo mundo é salvo? E a segunda oração que eu quero fazer é para você que não é batizado com o Espírito Santo e quer ser batizado com o Espírito Santo. Para você vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu não sou batizado com fogo do Espírito, eu quero. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pode vir. Eu quero orar também para você que quer despertar o dom espiritual que Deus te deu. Quer começar a fluir no seu dom. Deus quer te capacitar. É Deus que levanta os seus obreiros. É Deus que levanta os seus ministros. Não é a igreja que os levanta. É Deus. A igreja só reconhece o que Deus já está fazendo. Pode chegar mais à frente para caber mais pessoas? Isso. Eu vou convidar os pastores que estão aqui comigo para me ajudar a impor as mãos. Feche seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo. Doce Espírito, Espírito Santo, nós te amamos. Nós te desejamos. Nós te desejamos, doce Espírito. Venha sobre nós nessa noite com teu poder. Venha sobre nós nessa noite com teu fogo. Venha, Espírito Santo. Venha, venha, venha.